E aí, pessoal, salve, salve, aqui é o Tony, tamo junto para mais um vídeo, espero que você esteja bem. Chega junto no like, não esqueça disso, comente, diga de onde você está me assistindo, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, vamos aumentar o alcance deste humilde canal progressista. Se você puder, ajude pelo Pix, contato.tonydevito@gmail.com, essa é a chave para você contribuir com qualquer valor. E também pode se tornar membro do canal. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e faça uma assinatura do nosso trabalho. Ajude mensalmente, vai fazer uma grande diferença para a nossa luta por aqui. Pessoal, o The Intercept lançou uma matéria espetacular, desmascarando o plano de dominação da extrema-direita, do bolsonarismo, para 2026. O que é que eles querem? Dominar o Senado Federal. Esse vai ser o grande objetivo de Bolsonaro na próxima eleição, gente. E essa matéria do Intercept é muito interessante e reveladora. E eu faço questão de compartilhar aqui com você para que a gente fique muito ligado, muito esperto. A esquerda precisa disputar essa eleição para o Senado com muita seriedade. Se precisar fazer aliança com o centro, não estou falando centrão, mas com o centro político, com figuras que até a gente possa não gostar tanto, mas vamos ter que tapar o nariz e aceitar as alianças para evitar um mal maior. A gente não pode permitir que o bolsonarismo consiga a maior parte das cadeiras do Senado Federal. Se eles conseguirem, aí o negócio vai ficar muito complicado, pessoal. E essa matéria do Intercept mostra, tintim por tintim, por que é tão perigoso esse plano de dominação do Senado que o bolsonarismo vai colocar em prática. A esquerda, a centro-esquerda, a direita democrática, que não existe praticamente mais no Brasil, o centro democrático precisa disputar com seriedade essa eleição para o Senado em 2026. A democracia, o futuro do país está em jogo. A eleição de 2026 é tão perigosa quanto a de 2022. Se a gente der bobeira, se perdermos essa eleição, a gente perde a nossa democracia também. E nós temos que ter consciência dessa gravidade. A extrema-direita quer dominar o Senado e tem um plano para isso. Liderada por Jair Bolsonaro e sua tropa de choque, incluindo figurões do seu governo, a estratégia mira emplacar vitórias em série de norte a sul do país nas eleições de 2026, quando estarão em jogo 54 das 81 vagas de senador. Ou seja, o Senado vai renovar 2/3 nessa próxima eleição. É sempre assim. Numa renova 1/3, na outra renova 2/3. O sonho da extrema-direita é conquistar a maioria no plenário e a presidência da casa em 2027. Mas vai além. Eles estão de olho nos poderes do Senado Federal. Alguns exclusivos, como indicar ou vetar nomes do alto escalão, julgar e punir autoridades e votar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Olha a gravidade. Imagina o bolsonarismo com maioria no Senado. O que vai acontecer nesse país? O caos que vai acontecer. A caçada que eles vão fazer em cima dos ministros do STF. A caçada em cima de autoridades de esquerda, de representantes do progressismo, da esquerda, de quem luta por um Brasil mais igual. O quanto essas pessoas serão perseguidas através do poder que o bolsonarismo pode ganhar no Senado Federal. A estratégia está em curso há mais de um ano e foi ventilada por expoentes da extrema-direita. Aliado e ex-ministro de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, disse ao Valor Econômico, em junho do ano passado, que a eleição do Senado é a coisa mais importante da vida do Bolsonaro e que o ex-presidente tem que ter maioria no Senado. Imagine um cenário em que Bolsonaro esteja preso em 2026, condenado pelos seus diversos crimes, e o bolsonarismo consiga essa maioria no Senado para o início de 2027. É muito claro que rapidamente eles vão arrumar um jeito de anistiar o Bolsonaro. E isso contando que o presidente não vai ser de extrema direita. Se a extrema direita conseguir vencer a eleição presidencial e fazer maioria no Senado, gente, esquece. Todos os ministros
exceto Cássio Nunes e André Mendonça, do STF, serão cassados. Senadores de esquerda serão cassados. É o risco de, depois de tanta luta para que Bolsonaro pague pelos seus crimes, a gente perca tudo em pouco tempo. Uma eleição pode fazer o país afundar de uma forma irrecuperável. Essa eleição é a de 2026. Em outubro, durante as eleições municipais, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, revelou em post nas redes sociais que a ideia é fazer uma limpa no STF. Abre aspas. Dependendo do número de senadores que elegermos em 2026, não será apenas o Alexandre de Moraes que vai sair da Suprema Corte. Fecha aspas. É claro, se eles conseguirem essa maioria, eles vão acabar com todo o STF. Só vai sobrar os indicados do Bolsonaro. E se a gente tiver o Lula reeleito, mas o Senado for de maioria extremista, todos os indicados do Lula ao STF serão recusados, porque você lembra, né, que é o Senado que aprova, através de sabatina, os ministros do STF indicados pelo presidente da República. Mesmo tendo o Lula na presidência, a gente não vai ter praticamente poder algum nas indicações para o Supremo e demais tribunais superiores, para a Procuradoria-Geral da República também. É o Senado que aprova o PGR. Olha o poder que o Senado tem, gente, e o risco que a gente está correndo nessa próxima eleição. A confiança da extrema-direita de que vai ter um resultado extraordinário nessa eleição para o Senado vem do desempenho nas eleições de 2022. Das 27 cadeiras em jogo, a extrema-direita levou 14, com PL, progressistas e republicanos. Se reeleger os 11 senadores que estão em fim de mandato e conquistar mais 16 cadeiras, país afora, na disputa de 2026, o grupo de Bolsonaro conseguirá a tão desejada maioria dos senadores e o controle da casa. Mas por que os bolsonaristas miram tanto o Senado e não a Câmara? Que poderes o Senado tem que são tão cobiçados? É o que o Intercept Brasil detalha na reportagem, que é a primeira de uma série que se aprofunda na principal estratégia da extrema-direita para as eleições de 2026 e que já começou. O Intercept elenca os motivos do bolsonarismo focar no Senado, tem mais chance de vitória, é um dos pontos-chave que faz o Senado virar prioridade da extrema-direita, maior possibilidade de vencer com um percentual menor de votos. Isso ocorre porque a eleição para o Senado é majoritária, ou seja, basta ser o primeiro ou o segundo candidato mais votado quando há duas vagas em aberto, como é o caso da disputa do ano que vem. Na prática, isso significa que o candidato não precisa ter mais de 50% dos votos, como é para governador ou presidente. Basta estar entre os mais votados. Também não há um cálculo proporcional de distribuição de cadeiras, como no caso da Câmara, que muitas vezes é impactado por um grande puxador de votos, o que garante que candidatos menos votados do que outros sejam eleitos. Isso não existe na eleição para o Senado. O poder político, que é prolongado e pulverizado, os senadores têm 8 anos de mandato, ou seja, além de garantir um poder mais duradouro, os eleitos têm a possibilidade de concorrer na eleição imediatamente seguinte, 4 anos depois, a cargos como governador ou presidente da República, sem ter que botar a vaga no Senado em risco. Outro aspecto importante na estrutura do Senado é a representatividade na casa, que é dividida de forma igualitária entre os 26 estados e o Distrito Federal. Cada um tem 3 cadeiras, totalizando 81 senadores. Nesse cenário, considerando que a extrema-direita obtenha uma fatia de 25 a 30% dos votos, crescem as chances de ter ao menos um representante eleito em cada unidade federativa. São muitos os motivos para a extrema-direita querer o Senado. E, claro, um dos maiores motivos é o poder de votar o impeachment de ministros do STF. Está lá no artigo 52 da Constituição. É uma das competências privativas ao Senado. É quem processa e julga ministros do STF nos crimes de responsabilidade. E aí, já sabe, a perseguição em cima dos ministros que não são bolsonaristas vai ser gigante se essa extrema-direita dominar o Senado. E nós sabemos que no sul do Brasil teremos ali garantidos 6 extremistas eleitos. 2 em Santa Catarina, 2 no Paraná, 2 no Rio Grande do Sul. No Sudeste, muita chance de praticamente todos serem da extrema-direita, os eleitos ao Senado. Centro-Oeste é também uma região muito complicada. Vamos ter muitos
extremistas de direita ganhando vaga no Senado Federal, meu povo. Por isso que a esquerda, o centro, a direita democrática, se ainda existir, tem que começar a pensar nisso desde já. Tem 1 ano e meio para a eleição, já está em cima. Esse tempo, ó, voa. E nós não podemos permitir que o bolsonarismo vença a maior quantidade de vagas para o Senado Federal. Senão, vai ficar muito complicado de salvar a democracia brasileira, porque a perseguição, o achincalhamento de quem não é de extrema direita com um Senado extremista vai ser um negócio totalmente absurdo. Vai ser uma perseguição implacável. E você pode ter certeza que fica muito difícil de proteger a democracia com um poder tão grande nas mãos de radicais, de extremistas. Se for preciso, tem que unir forças, a esquerda tem que se unir com partidos mais ao centro, juntar todas as forças possíveis numa única candidatura, indicar nomes fortes, nomes que têm realmente chance de ganhar, para pelo menos ir pegando ali uma vaguinha. Se não der para ganhar as 2, que ganhe uma vaga. São 2 por estado. E vai galgando espaço para não deixar que a maioria fique com a extrema direita. Eu já venho falando, mas reitero, eleição 2026 é tão grave, tão perigosa quanto a de 2022. Naquela, se a gente perde, se o Bolsonaro é reeleito, hoje nós estaríamos numa ditadura. Mas essa que está chegando, se a gente der bobeira, a ditadura que não veio em 2023 virá em 2027. Portanto, ó, olho aberto. Like no conteúdo, comente, compartilhe, mande para os amigos, espalhe pela internet. Quem puder ajudar o canal tem o nosso Pix, torne-se membro e vamos juntos. Até o próximo e força progressistas!